Oba, oba! Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom! Estamos juntos novamente para mais uma apresentação de conteúdo de matemática. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar o assunto progressões aritméticas, perfeito? Só que nós vamos trabalhar o tema soma dos termos de uma PA finita, tá certo? É um tema muito bacana, muito recorrente em vestibulares e provas e com certeza você vai apreciar. Muito bem, vamos lá então? A nossa motivação inicial é apresentar essa ideia aqui, olha. Saca só, veja só que interessante. O menino Gauss era alemão, vivia na cidade de Brunswick, onde aos 10 anos frequentava a escola local. Tudo bem? Certo dia, para manter a classe ocupada, o professor mandou que os alunos somassem todos os números de 1 a 10. Tá certo? Provavelmente não era uma sala muito comportada e ele deu essa tarefa para a molecadinha trabalhar algumas continhas, tá certo? Mas, para sua enorme surpresa, o pequeno Gauss anunciou a resposta quase imediatamente. Olha só, veja bem, somou números de 1 a 100, perfeito? Somou números de 1 a 100 e o resultado ele encontrou como 5050. Tá legal? Essa aqui é um probleminha, esse aqui é um fato que nos motiva a estudar PA e como motivação principal nós podemos usar uma fórmula para calcular a soma desses números. Tá certo? Você vai ver que é muito interessante, muito bacana como foi que ele fez esse procedimento. Veja bem, como foi que ele calculou essa soma, tá certo? 1 mais 2 mais 3 até 100. Vamos lá. Vamos representar essa soma por S. Tudo bem? Escrevemos a mesma soma na ordem inversa e em seguida somamos as duas termo a termo. Muito bem, então vamos escrever a soma. 1 mais 2 mais 3 até 100. E vamos escrever as parcelas inversamente. 1, 2, 3 até 100. Somando-se termo a termo, olha que nós vamos ter 2S é igual à soma das 100 parcelas, olha só. Você pode verificar que são 100 parcelas, todas elas têm um valor igual a 101. Percebeu? Logo, 2S é igual a 100, que é o número de parcelas, vezes 101. Perfeito? Fazendo essa continha aqui, se 2S é igual a esse valor aqui, 10.100, portanto, a soma é 5.050. Tá legal? Essa aqui é a nossa motivação e como você ficou curioso de perceber, você vai notar que essas ideias vão estar muito presentes logo mais adiante, quando a gente for usar a ideia de calcular a soma dos termos de uma série ou de uma sequência finita, tá bom? Então vamos lá, só relembrando então, o que é mapear? Mapear é uma programação aritmética, ou seja, é uma sequência na qual, dado um primeiro termo que nós chamamos de A1, obtemos todos os outros acrescentando sempre a mesma quantidade, que nós chamamos de razão, tá certo? Do outra feita, você já viu essa sequência aqui, 7, 10, 13, 16, 19 e 22. Somando sempre o número constante, nós chamamos de razão, nós vamos obter o que? Essa sequência, ou esta PA. Perfeito? E a nossa ideia inicial aqui é somar os termos dessa PA, ou seja, somar 7, 10, 13, 16, 19 e 22. Tá bom? Vamos ver então como é que nós podemos proceder. Essa aqui é a fórmula para a soma dos n termos de uma PA finita. Percebeu? Então nós temos o seguinte, a soma dos termos dessa PA infinita vai ser dada por essa expressão aqui, olha só. Sn é igual a, abre parênteses, A1, índice 1, mais A índice n, enésimo termo, fecha parênteses, vezes n dividido por 2. Tá certo? Essa aqui é a nossa fórmula que nós vamos usar para calcular essa soma. Se você verificar, se você tiver curiosidade, se você voltar no probleminha do Gauss, se você voltar nesse probleminha do Gauss, você com certeza vai verificar que pode se obter exatamente essa soma. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma aplicação, um exercício resolvido, uma simples aplicação, onde você pode usar essa fórmula, tá bom? Acompanhe aqui. Calcule a soma dos primeiros termos da PA 4, 7, 10 e assim vai. Perfeito? Então, qual é a grande sacada aqui? Calcular a soma dos 10 primeiros termos. Um procedimento seria você pegar esses números e somá-los, tá certo? Logicamente, para PAs pequenas,
poucos termos, é possível se fazer isso. Mas quando você tiver uma PA com muitos termos, como é que é o procedimento então? Então vamos fazer a leitura do problema. Vamos identificar as nossas quantidades, os nossos dados. Percebeu? Olha lá. Primeiro termo, A1 é 4, a razão é 7, menos 4 é 3, número de termos é 10, e nós queremos então calcular a soma desses termos. Só que para isso nós precisamos calcular o último termo, certo? O 10º termo. Então vamos calcular inicialmente o 10º termo. Percebeu? Usando a fórmula que nós já conhecemos, o enésimo termo vai ser AN é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R, que é a razão. Substituindo os números, não requer prática nem tão pouco habilidade, nós vamos encontrar aqui o 10º termo, é o termo 31. Percebeu? Até agora deu uma dificuldade. Certo? Agora então, nós podemos calcular o que? O valor da soma dessa série ou dessa PA. Olha só que interessante. Só substituindo os números, então, o primeiro termo é 4, o último termo é 31, o número de termos é 10, dividido por 2. Se você fizer essa continha, não requer prática nem tão pouca habilidade, você vai encontrar 175. Tá certo? Olha só que bacana, não é? Muito bem. Agora vamos pegar um exercício um pouquinho mais elaborado, um exercício que exige um pouco mais de interpretação, ou seja, que você precisa ler o texto com cuidado, que você precisa ler o texto com muita atenção. Hoje as provas atualmente pedem muito isso do aluno, pedem muito isso do camarada que faz concurso, que tenha principalmente foco na leitura. Então a leitura ajuda muito, às vezes o problema é extenso, mas vale a pena você prestar atenção e ler com cuidado, tá bom? Aqui estamos com uma história um pouco mais resumida, mas o princípio, a ideia é a mesma. Ciclista percorre 20 km na primeira hora de uma corrida, perfeito? Na segunda hora da corrida, o rendimento cai e ele só consegue percorrer 18 km. Na hora seguinte, 16. Tudo bem? Olha só como os dados estão organizados dessa forma. 20 km, 18 km, 16 km. Isso já sugere o que para você? Uma PA, percebeu? Continuando nessa sequência, calcule quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer nas 6 horas de prova. Percebeu? Então, na primeira hora, 20 km, na segunda hora, 18, na próxima, 16 e assim por diante. Tranquilo? Então, olha só que bacana. Vamos calcular novamente o 6º termo, tá certo? Usando a fórmula que nós já conhecemos. Ó. A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes R é igual a 20 mais, abre parênteses, 6 menos 1, fecha parênteses. Olha só que interessante aqui, a razão é menos 2. Por que a razão é menos 2? Perceba que é uma PA decrescente, olha, 20, 18, 16. Se você fizer 18 menos 20, vai encontrar menos 2. Percebeu? Fazendo as continhas, o 6º termo, então, é 10. Então, é o último termo dessa sequência aqui, é 10. Tá certo? Então, no último termo, na última hora, ele percorreu 10 km. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando na sequência, quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer? Vamos fazer as continhas então. Vamos usar a fórmula da soma dos termos. 6 índice, abre parênteses, A1 mais A6, fecha parênteses, dividido por 2 vezes 6. Número de termos, primeiro termo, último termo, fazendo-se as continhas, substituindo e fazendo as continhas, nós achamos 90 km. Ou seja, no final das 6 horas, o ciclista percorreu 90 km. Tá bom? É um conteúdo bem simples, mas é importante que você pratique essas ideias, é importante que você pratique muito. Tá bom? De qualquer forma, eu agradeço a sua atenção e esperamos nos encontrar numa próxima ocasião. Se o conteúdo achou que foi interessante, lhe beneficiou, compartilhe com seus colegas e nos vemos até uma outra oportunidade, tá bom? Até mais!